Excelente! Nós chegamos agora no final dessa nossa aula, final assim, né? No capítulo final, porque agora que nós teremos bastante coisa para poder fazer. Até então, tudo que nós vimos foram elementos bem separados, né? Você aprendeu um pouquinho de CSS ali, um pouquinho de CSS ali, alguns conceitos e tal, mas a gente não juntou isso e nem aplicou isso em nenhum site completo, mas nós faremos isso agora. A minha proposta nesse momento é de fazer um site completo de verdade com você aqui, então nós vamos montar um site, vamos estruturar ele e vamos colocar um CSS bem bonito, como se a gente fosse vender ele para alguma pessoa, tá? Então, ainda nós temos muita coisa para poder aprender, eu vou te passar bastante truques, muitas dicas para você, tudo nesse nosso último exercício que começa agora, tá? Antes de mais nada, eu agradeço bastante pela sua presença e pela sua atenção se você está nesse momento do vídeo, porque essa aula é de diversas horas, não é qualquer pessoa assistir, também não é fácil de gravar, então, de verdade, eu agradeço muito pela sua presença aqui, mas nós ainda não acabamos, vamos lá, que temos mais coisa para a gente poder fazer agora, tá joia? Então, eu estou aqui na minha pastinha e, assim como nós fizemos na nossa aula anterior de HTML, aqui no finalzinho a gente vai dar uma caprichada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu estou na minha pasta aula de CSS, eu vou criar, em vez de criar um arquivinho, eu vou criar uma pastinha. E essa pasta eu vou chamar ela de exemplos, tá? Porque tudo isso aqui foi exemplos de arquivos que nós trabalhamos. Você vai clicar no primeiro, segurar a tecla Shift, clicar no último, porque aí ele seleciona tudo de uma vez, né? Daí é só você arrastar para dentro dessa pastinha de exemplos. Quer mover? Quero. Então, agora tudo isso daqui está dentro da pastinha de exemplos. Agora eu vou criar uma nova pasta chamada Conradito Cafezito, beleza? Eu vou recriar aqui aqueles primeiros sites que eu fiz na aula de HTML, só que agora eu vou fazer ele aplicando CSS e vai ficar bem legal, tá? Então, eu tenho aqui minha pasta de exemplos e tenho aqui minha pasta de Conradito Cafezito. Se eu abrir essa pastinha aqui para você dar uma olhada, olha, ela tá desse jeito, ó, tem o exemplos, tá tudo aqui dentro, e tem aqui o Conradito Cafezito, que eu vou criar tudo dentro dessa minha pastinha, tá? Por quê? Porque até então nós aplicamos o CSS dessa maneira aqui, né, ó, colocando a tag de style. Isso daqui não está errado, mas essa aqui não é a forma ideal de se trabalhar com o CSS. O ideal é que a gente tenha uma folha para trabalhar com HTML e outra folha para trabalhar só com o CSS. CSS e HTML são arquivos diferentes que se comunicam entre si, mas ainda são arquivos diferentes. Então, a gente vai fazer isso daqui agora. Ó, dentro do Conradito Cafezito, eu vou clicar nele com o botão direito, New File, para poder criar um novo arquivo, e eu vou criar o meu index.html. Você se lembra que a primeira página que a gente tem que ter de um site se chama index? Espero que sim, nós vimos isso na aula de HTML. Então, esse daqui vai ser o meu index, tá? E não se preocupe, diferente da nossa última aula, nós vamos ter apenas só uma página inicial, o que nós chamamos de landing page, que é uma página para todo o meu site, tá? E eu também vou ter aqui, botão direito, New File, estilos.css. Então, olha que legal, eu vou ter uma página só para o meu HTML e uma página agora também só para os meus estilos. Todos os meus CSS vão ficar nessa pastinha aqui, ó, de estilos, beleza? Eu não vou mais misturar os dois e agora vai ficar bem mais organizado. Essa forma que nós vamos fazer aqui é a forma que você tem que fazer sempre em todos os seus documentos. Você nunca vai ter um style desse jeito aqui que nem eu estou fazendo com você. Só fiz dessa forma, como aprendizado, e agora a gente está falando da maneira correta que isso deve ser feito, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu index.html e meu estilo.css. Bom, vou minimizar isso daqui, eu posso trabalhar mudando as minhas abinhas, tá? No meu HTML, eu vou criar aqui, então, aquela estrutura básica, né? Vou colocar aqui, então, o título do meu site como Conradito Cafezito. Lá no meu HTML, já vou colocar que a linguagem é português do Brasil, e aí eu vou deletar essas duas linhas aqui, tá joia? E antes mesmo da gente poder começar,
eu vou linkar o meu HTML com o meu CSS, porque antes era só eu colocar o meu estilo aqui que ele funcionava. Mas se o meu estilo estiver em outro lugar, como que o meu HTML vai conseguir pegar as coisas que estão nele, né? É por isso que a gente precisa ligar. A gente precisa falar para o nosso HTML aonde que ele vai encontrar a folha de estilo que vai ser aplicada nele, tá? Então vamos lá. Que nem eu falei, a gente vai ter que ligar. Essa ligação, ela é uma configuração. E se ela é uma configuração, aonde que a gente coloca as configurações do nosso site? Dentro do head. Então, eu até coloquei uns espaços em brancos aqui já no automático, né? Eu vou colocar aqui no meu head para ele poder carregar a minha folha de estilos antes mesmo de começar a mexer no body, né? Então, eu falei para você que eu tenho que ligar o meu HTML com o meu CSS. Eu tenho que ligar. Como é que eu falo ligar em inglês? Call é esse telefonema, ligar esse telefonema. Mas não, eu quero ligar de ligação. Quando eu quero fazer uma ligação em inglês é link, tá? Então eu vou criar uma tag chamada link, desse jeito que significa ligação, para poder ligar duas coisas. E a tag link ela fecha nela mesma. Então, ó, barra, fecha, desse jeito aqui. Então, ó, tag link. O que a tag link faz? Ela liga documentos. Então eu vou ligar o HTML com o CSS e para isso eu preciso falar o rel, qual que é o relation, qual que é a relação do meu desse documento que eu estou ligando. Isso daqui, o CSS, ele é um style sheet, tá? Ou seja, ele é uma folha de rascunho, sheet é uma folha de rascunho, tá? Então ele é um style sheet, beleza? Eu tô falando que eu vou ligar com uma folha de rascunho, com um CSS. Eu tenho que colocar aqui o href, que é aonde que está esse meu CSS que eu tô ligando. Veja bem, esse meu CSS não está na mesma página do meu HTML, então é só eu colocar o nome dele e a extensão que é o CSS. Olha lá, estilo.css. Ah, detalhe, quase errei aqui, ó. É estilos, não é estilo, estilos. Se eu escrever errado, ele não consegue ligar, vai dar erro na conexão e não vai funcionar seu CSS. Estou tomando bastante cuidado com isso, tá? Então olha aqui, ó. Estou ligando uma folha de estilos e ela é a estilos.css, que está na mesma página que o meu index. Beleza? Fazendo isso, deve funcionar. Vamos testar? Aqui no meu estilos, eu não preciso abrir a tag de style, né? Porque ele já é o próprio estilo. Aqui, basta eu simplesmente escrever o CSS sem me preocupar com as tags, né? Então, por exemplo, eu vou aplicar no body um fundo vermelho, background red, só para poder ver se ele está ligando direitinho, tá? Então perceba que é só eu colocar aqui o elemento que eu quero e colocar aqui o meu CSS que ele já vai entender. Quer dizer, pelo menos na teoria, né? Vamos testar. E veja só, a minha página toda foi pintada de vermelho porque eu coloquei que o meu background do body seria vermelho. Já está funcionando, a partir de agora eu tenho dois documentinhos. O meu HTML e o meu estilo. Se o seu estilo não estiver funcionando, veja bem se você escreveu tudo certinho aqui, tá? Que aí ele vai funcionar. Bom, e qual site nós vamos criar aqui, né? Eu falei para você que vai ser o site do Conradito, do Conradito Cafezito, mas eu vou precisar de um modelo, de um molde para eu poder mostrar para você aonde que eu quero chegar nesse capítulo, tá? Então, você vai abrir a internet aí no seu computador e você vai entrar nesse site chamado freecss.com. Olha lá, free-css.com. O que é esse Free CSS? Ele é um site de templates, onde você pode baixar vários sites de molde para poder utilizar, tá? Ele é muito bom para você poder se inspirar em criar modelos, tá? Então, por exemplo, aqui entrando nesse site, eu vou clicar aqui nesse Free CSS Templates e aqui ele vai me dar vários modelos de sites. Esses sites aqui não são sites de verdade, são apenas modelos que pessoas criaram e colocaram aqui para servir de inspiração para você, e alguns deles você pode comprar para ser o tema do seu site também, se você quiser. Bom, tem vários modelinhos aqui e eu já deixei um modelinho que eu vou querer utilizar para essa aula que eu acho ele bem legal, que é essa daqui, chamado CLA, né? Ele é como se fosse um site para venda de acessórios de computador. Se eu clicar aqui em Live Demo, eu consigo ver esse site funcionando. Olha só. Olha como é que ele é. Ele tem a logo, um menu, ele tem ele faz uma chamada para a pessoa aqui, né, de computadores e acessórios, uma imagem dos computadores, comprar agora, contato. Embaixo ele mostra os produtos que ele vende, que é computador, laptop, tablet. Aqui tem imagem dos produtos.
Depois ele vai falar aqui sobre os descontos dele, ó, 40% de desconto na compra de produtos. Tem aqui também os depoimentos das pessoas que compraram, né? Embaixo ele tem um formulário de contato bem bonitinho e encerra com um rodapé. E nós vamos fazer tudo isso manualmente com o CSS agora, beleza? A única coisa que nós não vamos fazer aqui, eu não vou fazer a parte de essa parte aqui, tá? Eu não vou fazer essa parte e eu acho que eu vou dar uma enxugada nesse rodapé porque está muito grande. O resto nós vamos fazer igualzinho, só trocando a identidade para uma coisa para café, né? Do Conradito Cafezito. Lembrando que algumas coisas, por exemplo aqui, ó, tá vendo que eu clico, ele muda de uma tela para outra? Isso não dá para fazer com CSS, isso é JavaScript e JavaScript é a nossa próxima aula depois desse vídeo aí que você vai assistir, eu acredito, né? Mas no final dessa aula eu vou te orientar, não se preocupe. Só que a nossa imagem vai ficar assim, estática e parada. E em vez de ser computador, eu vou vender café. Então, eu vou tentar chegar o mais próximo disso daqui, beleza? Ok. Eu vou começar primeiro aqui, né? Criando essa tela de apresentação. Essa tela aqui de apresentação eu vou começar criando ela, depois eu dou introdução ao meu CSS. Vou criar ela, depois eu faço a configuração do CSS e depois eu sigo fazendo os demais aqui, beleza? Então vamos lá. Tudo isso daqui é uma div, concorda? É tudo uma div, isso daqui. Então vamos criar aqui uma div, né? Uma divzinha bem bonitinha. E aí, dentro dessa div, eu vou ter outras divs, né? Então, por exemplo, dentro dessa minha div geral, que está todo esse roxo, eu vou ter uma divisão para o meu menu e uma divisão para a apresentação, né? Então, eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou criar aqui dentro uma outra div, uma outra divisão, e essa daqui vai ser a divisão para o meu menu. E já vou começar a colocar classes para eu poder saber o que cada div faz, né? Então, essa div aqui vai ser a div do menu, né? Uma classe chamada menu. Aqui, essa div inicial aqui vai ser a minha classe início. Então, você está vendo que eu não preciso colocar comentários. Geralmente eu faria isso daqui, né? Colocaria aqui, ó. Esse é o início. Mas eu não preciso colocar comentários se as minhas classes já me disserem o que é isso daqui, né? Fica bem descritivo, é bem legal trabalhar desse jeito, né? Então aqui, ó. Esse daqui é minha div de início e esse daqui é o meu menu. E depois do meu menu, eu vou ter a minha apresentação, ó. Class apresentação. Tudo bem? Então, olha só. Essa div de menu vai ser tudo isso daqui e essa div de apresentação vai ser tudo isso daqui. E tudo isso daqui está dentro da minha div de início, que é como se fosse essa parte roxa do site, beleza? O que mais que eu posso ter aqui? No meu menu, eu vou ter também uma imagem para poder ser a logo do site. Ó. O site tem uma logo, é como se eu tivesse uma logo também, então eu vou colocar uma logo aqui depois. Aí eu vou ter aqui os menuzinhos que eu clico e posso ir para outra página, né? Então eu vou colocar aqui como A, que A é um link, eu posso direcionar para outros lugares. Então eu vou colocar aqui início. O site do Conradito Cafezito, caso você não se recorde, é esse daqui, ó. Esse daqui é o site do Conradito Cafezito, ó. Ele é separado em várias seções. Então tem o experimente, produtos, bebidas quentes, frias, cupons e o contato. Então eu vou fazer uma coisa muito parecida com isso daqui lá nesse meu site que eu estou criando aqui agora, né? Então vamos lá para a gente poder montar ele. Eu tenho aqui então o meu início, eu vou ter o experimente, vou ter também produtos e por fim, eu vou ter o contato. Esse é o meu menu que eu vou ter. Aqui no meu estilo, eu vou tirar esse vermelho que eu tenho aqui, só para não ficar muito estranho, né? Olha lá. Início, experimente, produto e contato. E para a imagem da logo, eu vou te dar uma dica bem legal. Tem um site, que é esse site aqui, deixa eu ver se eu lembro. Ele chama https, via placeholder.com/algum número, ó, tipo 150. O que ele faz? Quando você escreve esse site, ó, via placeholder.com/número, ele vai criar uma imagem de modelo para você substituir quando você não tiver uma imagem pronta ainda, que é o meu caso, né? Aqui eu tenho uma logo, essa logo é uma imagem, mas eu não tenho a minha logo nesse momento. Como eu não tenho uma imagem para pôr aqui agora, e eu sei que eu vou ter no futuro, eu posso colocar esse modelo de imagem aqui, né? Se eu mudar esse número, por exemplo, 300, ó, ele cria uma imagem maior ainda. Então, eu vou colocar esse endereço aqui, ó. Então, eu vou digitar https://via placeholder.com
placeholder.com/o tamanho da imagem que eu vou querer colocar para ocupar esse espaço. Eu vou colocar 100 pixels, eu acho que fica legal. Não, ficou muito grande, né? Ah, tá bom, 80 pixels, né? Então, eu sei que essa imagem eu vou substituir por outra coisa depois, mas eu preciso ter alguma coisa para ocupar espaço agora. Então, esse site ele é bem bacaninha, né? Então, a primeira dica para você, a gente pode utilizar imagens de modelo que depois a gente substitui pelas imagens que serão as imagens reais do nosso site, né? Beleza, então aqui está concluído o meu menu. Eu já tenho um menuzinho aqui com os meus botõezinhos. Agora eu vou fazer a minha apresentação. Isso daqui é um H1, que deixa bem claro o que a empresa faz. Isso daqui é um P, 2 botões e uma imagem. Vamos trabalhar em cima disso. Isso daqui agora já está na minha apresentação. Eu vou ter então um H1 chamado Conradito Cafezito. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ele dá uma chamada primeiro e coloca o nome depois, né? Então, no meu, eu vou colocar assim, ó. Melhores sabores de café. E aí, eu quero que você repare que tudo isso daqui é um H1. Então, só que ele está dividido em duas linhas, né? Basta eu colocar aqui um BR, ó. Então, os melhores sabores de café. Aqui eu coloco um BR para quebrar uma linha e eu escrevo Conradito Cafezito. Beleza? Olha lá, aqui vai ficar escrito Conradito Cafezito e aqui os melhores sabores de café, tudo no mesmo H1. Beleza? Aqui é um P, então vou escrever aqui embaixo. P, preciso de algum textinho. Então, ó, coloquei aqui alguma besteirinha. Este é o lugar perfeito para os amantes de café e cookies. Experimente nosso combo de bebidas e acompanhamentos. O aroma e o sabor são incríveis. Você pode copiar igual ao meu ou você pode criar da sua empresa, de alguma coisa que tiver na sua cabeça. Fique à vontade. Inclusive, se você quiser, você pode copiar igualzinho o site desses caras, tá? Eu só estou dando uma variada aqui para poder ficar um pouco mais empolgante, mais inusitado que nós estamos fazendo. Falta colocar 2 botões e uma imagem, né? Então vamos lá. 2 botões, um botão chamado Compre Agora, né? Ó, compre Agora, ou melhor, só comprar, e um botão chamado Contato. E por fim, eu preciso também de uma imagem, né? E nessa minha imagem, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou copiar esse via placeholder que eu tenho aqui, vou colocar ele aqui embaixo e vou aumentar o tamanho da imagem, porque aqui é uma imagem bem grande, né? Eu acho que 300 pixels deve dar, né? Olha lá. Acho que sim. 300 pixels, acho que dá certo. É isso. Então, olha só, acabou. É só isso, né? Eu tenho H1, P, botão e imagem. H1, P, botão e imagem. Tá pronto. Agora falta o CSS, porque esse aqui tá extremamente feio. Então, é para isso que nós estamos abrindo o CSS, para deixar isso aqui um pouco mais agradável, um pouco mais bonitinho, beleza? Então, vamos lá para a gente poder fazer isso. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é mudar essa letra, né? Só que eu vou mudar a letra sem ser com Arial, porque já chega de Arial aqui, né? Aqui no meu body, o que eu vou fazer? Primeira dica aqui, segunda dica que eu vou te mostrar aqui agora é como que você faz para poder pegar fontes mais bonitinhas na internet. Você vai abrir uma nova guia e vai pesquisar aqui no Google o seguinte, ó. Você coloca aí por Google Fontes. Google Fontes. O Google tem, fontes.google.com. O Google tem um site só dele de fontes totalmente gratuitas que você pode pegar e usar à vontade. Olha o tanto de fonte bonitinha que tem aqui, tá? Você pode escolher a que você quiser. As primeiras fontes que aparecem aqui são as mais utilizadas, tá? E você pode utilizar elas. Eu vou pegar aqui para poder usar esse Open Sans, que ela é bem redondinha, tá vendo? Ela é bem legal, eu gosto dessa fonte. E aí, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Aqui do lado, eu já estou com a Open Sans no meu carrinho. Eu vou remover, ó, Remove All. Vou remover no meu carrinho, não tenho nada. Então você vai escolher uma fonte que você acha bonita e vai clicar nela, ó, Open Sans. Clica nela, ele vai te levar para uma outra página e aqui você vai escolher qual que vai ser o estilo da Open Sans que você quer. Cada uma é mais forte do que a outra. Geralmente a gente usa a regular, né? Regular 400, não pega a itálica, regular 400 que é a fonte padrão, o regular padrão, né?
Então, você vai pegar o regular da fonte que você escolheu, vem aqui em selecionar este estilo e ele vai colocar no carrinho para você. E olha que legal, aqui embaixo o Google vai te ensinar como é que você usa essa fonte. Tem duas formas, ou através da tag do link ou através do import. Eu acho mais fácil através do import. Então, ó, seleciona aqui no import, ele vai te dar aqui uma tag style, tá vendo? Você não precisa dela, você vai pegar o que está aqui dentro, ó. O style você não precisa. Copia todo o import aqui, ó. Copia, vai aqui no seu código. Esse import você tem que colocar lá em cima, antes de qualquer coisa, ó. Ctrl V. Cola aqui, ó. Colou, beleza. Aí, depois, na linha de baixo, ele vai te ensinar como é que você usa. Olha aqui, ó. Você precisa, depois que você importou, você precisa colocar esse font family e utilizar que nem ele colocou aqui pra você, ó. Copiar. Agora sim, esse font family você coloca no seu body. E aí, toda a fonte do seu site vai se adequar, ele vai puxar lá do Google essa fonte e vai funcionar para você. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso site. A letra feia, vou atualizar. Olha aí, letra bem bonitinha agora, bem redondinha. Gostei, gostei bastante. Vou utilizar ela desse jeito. Agora, o que mais que a gente pode fazer? Esse menu aqui, se você der uma olhadinha, ele é o seguinte, né? Ele tem de um lado a logo, do outro lado os botões. Vamos fazer igual, tá? Então, eu já tenho aqui, eu já criei a classe do meu menu e eu quero colocar a logo para a esquerda e todos os outros botões para a direita, tá? Para poder fazer isso, nós vamos precisar usar o Flex de novo. E aí, eu preciso, se eu for colocar o meu menu como Flex, eu vou ter que colocar onde cada coisa vai ficar, né? Então, por exemplo, eu vou colocar essa minha imagem dentro de uma div, desse jeitinho aqui assim, para que toda essa div, que no caso só tem a imagem, fique para um lado, e eu quero que todos os botões fiquem juntos para o outro lado. Então, eu vou ter que encapsular eles dentro de uma outra div, ó, desse jeito. Isso quer dizer o seguinte, quando eu colocar o flex, ele vai fazer toda essa div ir para um lado e todos os elementos junto com a div ir para o outro, tá bom? Então, vai ficar desse jeito aqui assim, ó, nos meus estilos. Eu tenho aqui o meu estilo do menu, então vamos lá, ponto, menu, display flex, para ficar um do ladinho do outro, né? Não vai mudar nada aqui no meu site, porque eles já estão juntos, é só subir um pouquinho. Eu quero separar eles, ou seja, a logo está na extrema esquerda e o resto dos elementos está na extrema direita. Então, eu vou fazer aqui o justify content, né? Space between, você lembra? O space between, ele separa ao máximo os elementos. E aí, quando eu atualizar o meu site, vai ficar tudo para lá e tudo para cá, desse jeitinho, bem bonitinho. Só que a minha letra está muito pequena ainda, né? Aqui a letra está bem maior, está espaçada entre elas. A gente vai fazer isso, não vai? Vamos fazer. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu não consigo pegar aqui o meu A, não é legal eu pegar a tag direto, né? Eu preciso de uma classe, mas aqui eu não tenho essa classe, tá? E aí, eu posso fazer o seguinte, em vez de eu colocar uma classe para cada link, desse jeito aqui assim, ó, por exemplo, class, link, porque se eu fizer isso daqui, eu vou ter que copiar e colar, copiar e colar, e dá trabalho fazer isso, tá? Existe uma forma, um atalho melhor para poder fazer isso no meu CSS que eu não mostrei, vou mostrar agora para você. Eu posso vir aqui na minha div e colocar uma classe na div, que estão os links, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, links, menu, para eu poder saber que essa daqui é a classe de links que está no meu menu, beleza? Então, aqui no meu CSS eu vou fazer o seguinte, ó, links, ponto, links, menu, e eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, então font size, vamos colocar 20 pixels para poder ver se fica legal, ó, aumentou um tantinho, bom, vamos ver no site. É mais ou menos isso, não vou aumentar mais, porque o que eu preciso é de espaçamento, deixar um espacinho maior aqui, ó, entre eles. Então eu tenho que colocar uma margem entre os meus links. E aqui eu vou ter um problema, porque se eu fizer o seguinte, ó, se eu colocar aqui, ó, margem de 20 pixels, ele vai colocar uma margem em todo o meu bloco do links menu, tá vendo? Todo o meu link menu pegou a margem. E eu não queria isso. Eu queria que a margem ficasse entre cada link. E aí que vem uma coisinha que a gente precisa entender do CSS, que são os seletores, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu quero colocar a margem em cada link. Então, eu faço da seguinte maneira. Olha só.
eu vou repetir aqui embaixo, ó, links, menu, dou um espaço e falo o seguinte, ó, A. Por quê? Porque esse meu seletor, eu estou selecionando o seguinte, eu estou selecionando todas as tags A que estão dentro da classe Links Menu. Ou seja, ele vai pegar todos os As dentro de Link Menu. E o que eu colocar aqui dentro, ele vai aplicar A por A, um por um. Entendeu? Então eu coloco ponto links menu, dou um espacinho para poder falar que eu quero pegar o A que está dentro dessa classe, todos os As que estão lá dentro. E agora sim, para cada A que está lá dentro, eu vou colocar uma margem de 20 pixels. E olha lá como é que fica, fica bem espaçadinho, bem legal isso daqui, não é? E aqui nós acabamos, tá bem separadinho? Tá bem separadinho, quero colocar mais um pouquinho só, colocar 25 pixels, eu acho que vai ficar bem legal. Aí, ó, 25 pixels. Muito bom. Não está idêntico, porque se você reparar, aqui, ó, tem tá cortando um pouquinho dos lados, essa parte cinza, tem essa barra de rolagem aqui, aí a tela acaba ficando um pouco menor. Só que se esse site aqui tivesse na tela inteira, ele estaria muito parecido com o nosso agora, tá? Só tem uma coisa me incomodando, tá vendo que tem uma perninha do link saindo aqui pra fora? É porque eu coloquei um espaço aqui no final, tá vendo? Então o link é bom a gente deixar ele bem juntinho para não ter esse espacinho muito feio, ó. Aí ele vai tirar essa perninha desse jeito aqui assim. Só que isso não importa muito, porque se você olhar aqui, esses links, eles não tem a perninha aqui embaixo, a gente tem que tirar. Você anotou como é que tira quando eu te mostrei? Você vai colocar o seguinte, ó, nos As, cada A que eu tiver no meu links menu, eu vou pegar o text decoration e vou falar que ele não vai ter nenhuma decoração, none. Ou seja, ele vai tirar as perninhas aqui de baixo, ó. Beleza? E é isso, aqui nós acabamos o nosso menu. Só falta mudar a cor para branco, mas se eu pintar meu menu de branco aqui, eu não vou conseguir enxergar que o meu fundo é branco. Eu preciso colorir o meu fundo de azul, ou melhor, de outra cor, que seria talvez um marrom para uma cafeteria, né? Bom, agora que o nosso menu já está pronto, vamos passar para a parte da apresentação, que está bem bagunçado, mas é bem facinho de trabalhar também, tá? Então, vamos ver o que nós temos aqui, né? Na minha apresentação, eu vou precisar colocar um flex nela também, porque se você der uma olhadinha aqui, toda a apresentação e o conteúdo textual está de um lado e a imagem está isolada do outro. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá certo? Mesma coisa que a gente fez aqui com o menu, nós vamos fazer na apresentação. Então, eu vou colocar aqui uma div, né, para eu poder jogar todos os elementos textuais para um lado, que vai ser desde o meu H1 até os meus botões, aqui, certo? Dentro dessa div. Então, essa vai ficar de um lado e a outra div para colocar a imagem do outro lado. Então, fazendo isso daqui, eu estou separando as coisas, né? Todos os meus elementos de texto para um lado e a minha div vai ficar para outro lado. E lá na minha apresentação, eu vou colocar o CSS aqui, ó. Apresentação, display, flex. Fazendo isso, olha lá, eu já tenho o texto de um lado, a imagem do outro. Vai ficar um pouco estranho, porque eu não defini qual que é o tamanho dessa minha div. Eu não coloquei um width nessa div para poder definir qual que vai ser o tamanho dele. E por conta disso, ele vai ocupar o tamanho máximo que ele puder antes de encaixar ali a imagem, né? E a gente pode resolver isso de uma maneira muito fácil, tá? Essa div aqui, que é a div do texto, a gente precisa calibrar ela. Então vamos aqui, ó. Nessa minha div inteira, que é a div do texto, eu vou colocar o seguinte aqui, uma classe chamada texto apresentação, porque é todo o texto que engloba a minha apresentação. E aqui no meu texto apresentação, eu vou falar que o width, que a largura dele vai ser de talvez 400 pixels, fica bom assim? Vamos ver? Ah lá, ele reduziu, ele trouxe a minha imagem, né? Ficou desse jeito aqui. Se bem que antes mesmo de eu reduzir o tamanho dele, eu acho que vou deixar 100 aqui, ó. Vou deixar comentado, vou deixar do jeito que estava antes. Porque eu preciso, antes de definir o tamanho que ele vai ter, eu preciso corrigir o tamanho dessas outras coisas que eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, esse P. Esse P até que está do tamanho correto, né? Mas sabendo que esse H1 dos caras é muito maior do que o meu, e eu quero deixar igualzinho, então eu vou fazer desse jeito. Só que antes disso, repara outra coisa. Nesse meu H1, eu tenho dois pedaços. Um pedaço que é menor e um pedaço que é maior e mais destacado. E a gente fez uma coisa muito parecida com isso, com um span, lá no primeiro exercício, você lembra?
a gente vai fazer igualzinho aqui, tá? Então, eu vou colocar, ó, melhores sabores de café e eu vou colocar o Conradito Cafezito em um spam para depois eu poder mexer com ele individualmente, independente do melhores sabores de café, tá? Então, vamos lá. No meu H1, eu preciso colocar aqui uma classe, né? Ó, classe, título, apresentação. Então, esse aqui é o título da minha apresentação no meu H1. Vamos colocar aqui, ó, ponto, título, apresentação. Eu vou aumentar o font size dele bem grande, vai, 38 pixels, eu acho que fica bem grande. Vamos ver. Nossa, não tão grande quanto ele deveria. Vamos lá. 58 pixels. Aí, tá enorme, né? Talvez até grande demais. Deixa eu colocar 48. Então, deu uma diminuída. Só que esse melhores sabores de café, ele tem que ser menor, né? Então, eu vou orientar o meu H1 nesse daqui. Depois o spam eu aumento e deixo mais alto, tá? Maior. Então, aqui, ó. Eu vou deixar um pouquinho menor. Vou colocar 30 pixels. Ó, melhores sabores de café. Talvez nem tanto. Vou colocar 35. 35, tá bom. Então vai ficar muito grande, né? Agora, o Conradito Cafezito, eu vou colocar ele bem mais destacado que nem tá aqui. Então eu vou pegar o seguinte, do meu título, apresentação, olha lá, título, apresentação, eu vou pegar, eu preciso de uma classe para o meu spam, né? Então vou colocar aqui, ó, class, título, evidência, que eu quero dar evidência para ele, né? Acho que faz sentido esse nome aqui, ó. Vamos lá. Ponto, título, evidência. Eu vou colocar um font size nele maior ainda. Eu vou colocar aquele 48 pixels que estava antes, né? E só ele vai crescer. Os demais não, tá vendo? Ó, fica bem grande agora. Vou colocar 52. Um pouquinho mais, talvez 54. Vou deixar assim, né? Olha como é que ficou. E ele também tem a fonte bolder, né? Ele tá em negrito. Só tem um detalhe. Isso daqui já está em negrito. O que eu tenho que fazer é tirar o negrito do H1 e deixar o spam com negrito, tá? Então aqui, ó. Isso daqui é o meu H1, título da apresentação. Eu vou fazer o seguinte. Font weight, eu vou deixar ele lighter, para ele ficar 100, tá vendo? Ó, ficou bem levinho. E o spam eu deixo com bolder. Ó, font weight, bolder, tá vendo? Agora só ele aqui tá bold no caso, né? Só ele aqui tá em negrito. Olha como é que fica, bem melhor, né? Essa fonte aqui não é a mesma fonte do meu, por isso tá um pouco estranho ainda, mas tudo bem, vamos deixar assim. Agora sim eu posso reduzir o tamanho para poder fazer as coisas se encaixarem do jeito que eu queria antes. Vamos deixar aqui, ó, vamos voltar aos 400 pixels. Vamos ver se 400 pixels aqui vai ser interessante. Ó, tá vendo que 400 pixels ficou muito pequeno, ele quebrou? Eu vou ter que aumentar isso daqui, 500 pixels. 500 pixels. Vou aumentar um pouquinho, vai. Vou colocar 550 pixels. Deve ficar... ficou legal 550 pixels, né? Então, já tá ficando um pouco mais parecido com isso daqui. Seria interessante se eu colocasse tudo isso daqui no meio, né? Como que eu faço para colocar todas essas coisas aqui no meio? Ele não tá tudo dentro de apresentação, ó. Tudo isso daqui tá dentro de apresentação. É só eu falar que o flaps da minha apresentação vai ter um Justify Content no centro, né? Olha lá, tá no centro. Bem bacana, né? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu tenho que fazer esses botões. E os botões é muito fácil de fazer. Você já aprendeu como é que faz, né? Como é que faz esse tipo de botão invertido. Então, já que você já aprendeu, eu vou deixar com que você faça os botões. Então, faz os botões aí. Então, dá uma olhadinha como que ficaram os meus botões, depois eu vou mudar a cor deles, né, quando eu definir qual cor que eu vou utilizar aqui no fundo. E, cara, olha aí, acabou, é isso, né, é a apresentação. É isso que eu tenho, eu só preciso colocar uma cor de fundo aqui e pintar as letras de branco, né? Então, essa questão agora de cores a gente vai fazer agora, tá? E eu vou te mostrar mais um site bem legal para você poder escolher as cores do seu aplicativo. Você vai abrir o Google aí e você vai entrar no materialpalette.com. Ah lá, materialpalette.com. Ele algumas cores de design muito utilizadas, muito bonitas, que você não precisa ficar pensando, é só você escolher aqui qual que vai ser a cor principal e qual que vai ser a cor secundária, tá? Então, por exemplo,
Conradito Cafezito, como é café, eu acho que marrom pode ser legal. Então eu vou selecionar um marrom e eu preciso de uma cor secundária. E eu acho que eu vou escolher então um amarelo, esse amarelo laranja, esse âmbar aqui, ó. Quando eu clico, ele me mostra essas cores, como é que elas ficam, ó. O marrom e a minha cor secundária ficaria desse jeito aqui. Esse aqui é um exemplo de como ficaria, né? E aqui embaixo ele me dá as cores, ó. É só eu clicar e eu consigo pegar elas. Então, por exemplo, ó, Primary Color é minha cor principal, é esse marrom. Eu vou clicar, ó, eu copiei. E aí, aqui no meu CSS, lá no meu início, porque eu não quero pintar o body, né? Eu quero pintar só o início, só esse pedaço, que nem aqui, é só um pedaço que está pintado, não é o site inteiro. Então eu vou pintar todo o meu início, né? Ó, cadê o início? Tem aqui em cima? Não? Então eu vou criar ponto início e vou falar que o background dele é igual à minha cor primária, minha cor principal, né? Olha lá como é que fica, tudo pintadinho. Bem legal, muito, muito interessante esse site. Eu não vou fechar, eu vou deixar ele aberto porque depois eu vou utilizar esse amarelo, tá? Então, esse site aqui é uma boa dica, utiliza ele, vê as combinações de cores, é bem legal trabalhar com esse site porque você nem precisa ficar pensando, tudo vai ficar bem bonitinho, tá? Agora, o que eu preciso fazer aqui? Tá tudo colado, né? E olha aqui o espação que ele deixa. É só eu mexer no meu padding, no padding do início para eu poder espaçar as coisas que nem ele fez aqui, eu tenho que espaçar o meu. Bom, vamos aqui, né? No início, eu vou fazer o seguinte, ó, padding. Eu tô vendo aqui que o padding da esquerda e da direita são iguais. O de cima é de um jeito e o de baixo é de outro. Então eu vou utilizar aqui aquele relógio que eu falei pra você, né? Então olha só, o padding na parte de cima eu vou experimentar 30 pixels. O padding na lateral eu vou experimentar 40 pixels. O padding embaixo, que é bem grande, eu vou tentar colocar 100 pixels. E o padding na esquerda eu vou colocar 40 pixels. Vamos ver se vai ficar bom. Ó, ficou mais ou menos, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Aqui 50, 50 nas laterais. Em cima eu vou aumentar para 40. E embaixo tem que ser maior, vou colocar 200. Ficou muito grande, vou colocar 150. Olha aí, cara, que legal, né? Tá muito parecido com esse design aqui, com esse layout, fora as cores, obviamente, né? Se eu quiser, eu posso aumentar um espacinho entre o menu e a apresentação, tem um espaço bem legal, né? O meu tá bem coladinho. Eu posso vir aqui no meu menu e colocar no menu, ó, eu tenho o menu aqui e a apresentação aqui. No meu menu, eu posso falar que ele vai ter uma margem embaixo de 30 pixels. Aí o meu menu vai jogar o resto das coisas para baixo, ó. Tá vendo? Ele desce as coisas que estão ali. Vou colocar 40. Desce mais um pouquinho. Aí. Muito bacana isso daqui, né? Vamos trocar as cores. Tudo branco, basicamente, né? É tudo branco. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia colocar uma classe aqui, ó. Eu poderia colocar branco no link, em tudo certinho. Aqui, ó. Branco no título, no H1, branco no spam, branco no P, mas eu não preciso. É só eu pegar a minha apresentação, que tem tudo isso daqui dentro dela. Cadê? Apresentação. Ó, tudo está dentro da minha apresentação. Então, se eu pintar o color da apresentação de branco, tudo que está dentro da apresentação fica branco também. Bem mais fácil assim, né? Vamos pintar os links de branco também. Cadê? Ó, links, menu. Eu quero pintar o link, tá? Eu quero pintar o link, o meu A. Então, color, branco também. Olha lá, tá branco. Beleza? Botões. Vamos deixar os botões também, eles são brancos. Também são brancos os botões. Vamos colocar os botões brancos. Cadê aqui, ó? Botão invertido. Então, aí nesse momento que você copia o meu CSS, se você não fez, né? Tenta fazer, tá? Não fica copiando não, mas se quiser, já tá aqui, você pode copiar. Eu vou mudar a cor da borda para branco também. Olha lá. E o color, cadê color? Não tem color, só colocar aqui, ó, color para branco também. Olha lá. Meu botão agora tá branquinho, que nem é. E o deles, quando eu passo o mouse em cima, ó, ele pinta o fundo de verde, porque verde é a cor secundária do site deles. A cor secundária do meu site é o amarelo, né? Então, é só eu pintar o fundo de amarelo quando eu passo o mouse. Então, vamos lá. Botão invertido, hover, background, né? Vou copiar aqui o amarelinho, clico para poder copiar, colo aqui. Vamos ver?
passo o mouse, olha lá, ele fica amarelinho, né? Vou colocar o transition para poder ficar bonitinho isso daqui. Transition. Se você dá uma olhadinha no site dos caras, o transition deles é bem devagarzinho, é quase 1 segundo. Eu acho que é 1 segundo, vamos ver, ó. 1 segundo. Ah, acertei de primeira, hein? Olha aí, ó. E quando eu passo o mouse, ó, o deles fica mãozinho. Quando eu passo o mouse do meu, não fica mãozinha. Então eu vou colocar aqui, ó, cursor pointer. Você viu isso na nossa aula anterior, né? No capítulo anterior. É, cursor pointer. No meu também, quando eu passar o mouse, o meu tem tudo que o site dos caras tem, é até mais bonito. Mas é isso daí, tá bom? Então eu tenho aqui uma apresentação muito parecida com esse. Depois falta só trocar as imagens, aí vai ficar show de bola. E aqui nós encerramos a nossa apresentação, não é? Agora a gente vai para a segunda parte do site, que é montar esses 3 cards aqui. Bora lá fazer eles? Então vamos embora. Aqui, ó, eu tenho a minha div do início. Eu vou deixar o início bonitinho, do jeitinho que tá aqui. Vou criar aqui embaixo uma outra div, que vai ser a minha div com a classe chamada experimente. Eu vou falar sobre os meus produtos. Ele está falando sobre os produtos dele, eu vou falar sobre os meus, né? Então, isso daqui você já fez 2 vezes, várias vezes, 3 vezes você fez isso daqui, né? Você fez naquele exercício que eu te mostrei do gatinho, do patinho, do cachorrinho, você fez na parte do Sedex, que tinha que colocar um do lado do outro, e no finalzinho da aula do Sedex também você fez de novo. Então, fazer isso daqui é muito facinho, tá? Mas eu vou fazer com você aqui rapidinho, tá? Só para poder recordar, como se fosse uma revisão. Então, e se você quiser, você pode adiantar o vídeo também, tá? Ó, eu vou colocar aqui uma div, e nessa div eu vou colocar uma classe nela chamada experimente deck, ou melhor, deck do experimente, porque dentro do meu deck, o que eu vou ter? Eu vou ter vários cards. Na verdade, eu estou pensando aqui, como eu não vou colocar mais nada aqui dentro, eu nem preciso. É só eu colocar no experimente o display flex, né? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Isso daqui é um flex, né? Eu posso colocar o flex no experimente porque não tem mais nada aqui. Se eu tivesse um título aqui em cima, alguma coisa aqui embaixo eu não poderia, né? Eu teria que criar uma div para deck, né? Mas que eu não preciso. Se eu colocar o flex no experimente, eu só vou ter 3 cards e é só isso, essa seção. Então eu vou colocar direto aqui, ó, div class e vou colocar aqui, ó, card experimente. Simplesmente eu vou ter 3 cards. Cada card vai ter uma imagem. Ah, detalhe. Isso daqui não é imagem, tá? Isso daqui são ícones. Eu vou te ensinar como é que coloca ícones da maneira correta. Na aula de HTML eu te mostrei a colocar ícones com emoji e com imagens. E agora eu vou te mostrar como é que você coloca um ícone legítimo, tá? Daqui a pouco. Eu só vou escrever primeiro o que está escrito aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, um H2. O dele está computer, eu vou colocar aqui como bebidas quentes e aqui um P que eu vou escrever, deixa eu pensar. Variedades de cafés, cappuccinos, mochas, chocolates e outras delícias cremosas. Vou fazer a mesma coisa para os demais aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3 e vou mudar para bebidas frias e para cookies. Agora eu tenho que pensar num texto para cada um deles, né? Então, olha, eu coloquei alguns textinhos aqui. Bebidas frias, conheço o frappuccino, o famoso café gelado especial e nossas opções de chás noturnos. E cookies, o melhor acompanhamento saído diretamente do forno para acompanhar o seu cafezinho. Bem legal. Vai ficar desse jeito aqui assim, ó, bem feinho. E a gente vai trabalhar para transformar isso daqui em um card bem bonitinho. Antes de eu te mostrar como é que coloca os ícones, vamos fazer primeiro isso daqui ficar o mais parecido possível antes de colocar a imagem, né, que seriam os ícones. Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é criar o flex, né? Lá na minha classe experimente. E eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito confuso do que eu tenho aqui, eu vou criar uma divisão. Eu vou criar aqui então um comentário, vou colocar aqui alguns caracteres para poder chamar bastante atenção. Esse vai ser o início, né? Então, o início é daqui para baixo. E daqui para baixo eu vou ter o experimente. Só para poder criar divisões no meu CSS, para não ficar rolando e ficar perdido em qual parte que eu tô. Eu sei que daqui para baixo é o experimente, daqui para cima é o início, beleza? Então, eu vou fazer dessa forma, ó, ponto experimente. O meu experimente vai ter um display flex, tá joia? E só de eu colocar o display flex, ele vai ficar
um do ladinho do outro. Agora é só eu criar esse card bonitinho, né? Como é que eu vou fazer isso daqui, né? Eu vou colocar agora a borda em volta, tem uma bordinha, né? Vou colocar a bordinha aqui. Então a borda tem que ficar no card. Então, vamos lá. Card experimente, border, um PX, solid. E aqui ele está utilizando a cor secundária dele, que é o verde. No meu também eu vou utilizar. A minha cor secundária é o amarelo. Vou colocar uma bordinha bem fininha aqui para a gente poder ver como é que vai ficar. Olha lá, as bordinhas, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o width desse card, porque ele está muito grande. Então eu vou colocar que o width dele vai ser de 300 pixels, vamos ver se fica bom. Olha lá, ficou melhor. Eu vou espalhar eles na minha tela, porque está espalhado, né? Vou espalhar aqui também. Eu vou utilizar no Display Flex, eu vou utilizar o Justify Content, Justify Content Space Around, para poder espaçar entre eles, entre os meus cards do Flex. Olha lá, eles ficam espaçadinhos. Eles estão muito colados embaixo e estão muito colados em cima. É só eu pegar aqui o meu experimente, que é toda essa área branca, e espaçar dentro do experimente que ele vai descolar. Então aqui, ó, no meu experimente, padding de 50 pixels, eu acho que fica bom. Olha lá, deu uma separadinha legal, né? Deixa eu ver se tá igual aqui. Tá, um pouquinho mais, né? Vou pôr 70. Olha lá, bem espaçadinho, bem legal. Todo o card, ele tá alinhado no meio, tá vendo? Tá tudo no meio, então eu vou colocar no meu card aqui um text align para poder ir pro centro. Olha lá, foi pro meio bonitinho. E eu vou tirar, deixa eu ver aqui. Não, tá certo, né? Tá legal, tá bacana. O texto tá todo em negrito, eu vou colocar meu texto em negrito também. Então eu vou ter que colocar uma classe aqui, ó. Ou melhor, em vez de eu colocar uma classe, eu posso fazer o seguinte. Senão eu teria que colocar uma classe nesse P, colocar uma classe nesse P, colocar uma classe nesse P e dar um trabalho, né? Eu posso fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui no meu link, tá vendo? Ó, links menu, que eu peguei o links menu e através da classe eu acessei o elemento dentro da classe. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu posso pegar o card experimente, ó, card experimente, e dentro da minha classe card experimente, eu quero acessar só o P que está lá dentro, ó. Dou um espacinho, P, e é isso. Eu estou acessando somente o P que está dentro da classe do card experimente. Aí eu consigo fazer o meu font weight aqui e colocar ele bold para ele poder ficar, ó, em negrito. Certo? Bem legal isso daí, né? Bem bacana. Tá muito coladinho o texto nesse card. Eu vou descolar, ó, o dele tá bem descolado. Isso daqui é um padding dentro do card. Então, ó, card experimente, vou colocar um padding, talvez de 20 pixels, fique bom. Ó, deu um espaçado aqui dentro dele. Já tá começando a ganhar forma, né? Vou colocar um pouquinho mais, 25 pixels. E agora não tem mais o que enrolar. Eu preciso colocar os ícones aqui. E como que nós colocamos ícones? Você vai acessar esse site. Você vai, na verdade, eu nem lembro o nome dele, eu sempre pesquiso assim, ó. Pesquisa aqui no Google, ó. Font Awesome, né? Acesse ele aqui, ó, Font Awesome. Por mais que o nome dele seja Font Awesome, ele trabalha com ícones, tá? Meio incoerente, né? E ele, você não vai conseguir pegar ele online que nem as fontes, que é só você copiar o negócio e tá funcionando. Infelizmente não, você vai ter que baixar ele no seu computador, mas é muito simplesinho, eu vou te mostrar como é que faz, tá? Aqui você vai vir em Start for Free, eu vou aqui por cima, tá? Vamos ver, ó, Start, pra gente poder começar. Aqui embaixo ele vai te ter a opção de download, para você poder baixar os ícones deles. E aí você vai escolher, obviamente, que você quer de graça, free, para a internet, para a web, né? Baixar de graça para a web. Isso daqui é para poder baixar para o computador, caso você esteja mexendo com C Sharp, Java. No nosso caso aqui, free for web. Vamos clicar aqui e ele vai baixar uma pastinha, né? Baixou essa pastinha, o que você vai fazer é o seguinte. Ó, ele acabou aqui, ele está carregando, não acabou de baixar ainda, vou esperar. Ó, acabou de baixar, botãozinho, mostrar na pasta. Ó, eu tenho ele aqui, tá vendo? Eu vou com o botão direito, vou copiar ele e vou abrir a pastinha do meu projeto, ó, aula de CSS. Vou abrir o Conradito Cafezito e tá aqui o meu index e o meu estilo. Vou colar ele aqui dentro, ó, colar.
Coloquei aquela pastinha que eu baixei aqui dentro. Deixa eu colocar assim, fica mais fácil a gente ver, né? A pastinha está aqui, botão direito, extrair. Você vai extrair essa pastinha no seu computador. Ó, depois que ele extrair, você pode até deletar a pasta que está zipada. Ele vai vir com um nome muito difícil de você digitar, você pode trocar esse nome. Botão direito, renomear, coloca o nome dele só de ícones, né? Ícones. Dentro dessa pastinha tem vários arquivos que a gente não usa, tá? Então o que você vai fazer? Você vai deletar tudo que não seja o Web Fonts e o CSS. Então você pode fazer assim, ó, seleciona tudo, segura a tecla Ctrl, clica no CSS para você tirar a seleção e clica no Web Fonts para você também tirar a seleção. Aí só os outros vão ficar selecionados, você pode deletar porque você não vai usar e eles são muito pesados, né? Dentro da pasta CSS, a mesma coisa, você vai deletar tudo e vai deixar só o all.min.css. Então, ó, seleciona tudo, segura o Ctrl, clica no all.min.css para tirar a seleção e deleta o resto. Então você vai trabalhar somente com esse arquivinho, com esse CSS aqui deles, o Web Fonts, que está todos os links que você vai precisar, todos os ícones, e tudo isso daqui está dentro da pasta de ícones. E aí você vai precisar importar eles aqui no seu site. Que nem você fez com o seu estilo. Você aqui em cima não linkou o seu HTML com o estilo, você vai linkar agora o seu site, o seu HTML, com aqueles ícones que estão lá. Então você vai fazer igualzinho, tá aqui, ó. Link com a barrinha aqui no final, rel, style sheet, href, só que agora você vai ter que encontrar aquele arquivinho do all.min.css. Você consegue ver por aqui, ó. Eu vou ter que entrar na pastinha ícones, então aqui eu vou escrever ícones para poder entrar na pastinha e eu vou ter que colocar uma barra, tá? A barra significa que você está entrando, você está acessando. Então, olha, eu tô pegando ícones, que é a pasta, e estou entrando na pasta, então ele está aqui agora, aqui dentro. Dentro dessa pasta tem uma outra pasta chamada CSS, então eu vou acessar CSS, só que eu vou querer entrar dentro dessa pasta. Então, ó, barrinha para poder entrar, entrei. E aqui dentro está o arquivo que eu quero, all.min.css, e eu vou escrever igualzinho, all.min.css. Então, eu acessei a pasta ícones, acessei a pasta CSS, e lá dentro eu encontrei o arquivinho all.min.css, ele está aqui. É lógico que quando você for escrevendo, ele vai te auxiliando, né? Ó, vou colocar aqui, ó, ícones, ele já mostra lá embaixo, aperto o Enter. CSS ou Web Fonts? CSS. Dentro dele está o all.min, que também é mais fácil, você pode fazer assim. E como é que eu vou saber se está funcionando ou não? Bom, vamos testar. Eu vou colocar aqui nas minhas bebidas quentes um iconezinho de um cafezinho. Será que tem? Então, olha, voltei aqui para o site do Font Awesome e aqui eu vou clicar nessa lupinha para poder procurar pelos ícones, né? E olha o tanto de ícone que a gente tem. É muito ícone legal, muito bacana, tudo de graça, ou pelo menos a maioria é de graça, né? Clica aqui, ó, free, para você poder filtrar só os que são gratuitos. Senão você vai ver alguns ícones que não são de graça, aí você não vai saber, você não vai poder pegar, tá? Então, ó, free. E aqui na pesquisa, eu vou escolher um ícone, né? Lembrando que os ícones, eles representam uma ação. Um ícone não é uma imagem, né? Então eu não vou conseguir achar a imagem de uma xícara de café com, sei lá, é muito difícil de eu achar esse tipo de coisa. Eu tenho que procurar por ações, né? Por ícones que lembram ações. E aqui você vai ter que procurar em inglês. Então eu vou procurar aqui, ó, bebidas quentes. Bebidas eu posso procurar por drink. Ó, tem vários drinks, inclusive tem um cafezinho aqui. Eu posso procurar por hot, que é quente, né? Bebidas quentes, hot. Tem várias coisas quentes aqui. Eu acho que eu vou usar... Aqui, eu achei de novo a xicrinha, ó. Também tem xicrinha aqui. Escolhe o ícone que você quer, que mais representa a ideia no seu card, clica nele. E aqui ele vai te dar uma tag, tá vendo? É só você clicar, ó. Clica que ele copia para você. E aí basta você colar aonde você quer que o ícone apareça. E aí, ó, vamos dar uma olhadinha lá para poder ver se está funcionando. Conradito cafezito, vou atualizar. Se estiver funcionando, o ícone vai aparecer. Muito legal, né? Agora é só você colocar o ícone nos outros três cards. Vem aqui,
pesquisa o ícone que você quer. Se você quiser, você pode olhar pelas categorias, escolhe o íconezinho e coloca lá no seu site. Você precisa de 3 para ficar bem bonitinho e a gente vai aumentar para deixar isso daqui também melhor, tá bom? Então veja só como é que ficou. Eu coloquei aqui os 3 ícones já no meu. Coloca aí no seu, deixa bonitinho. Agora vamos melhorar esses ícones porque eles estão muito pequenos e aqui eles são bem grandões, né? Para poder fazer isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Da mesma forma que eu fiz com o meu card experiment, que eu estava pegando o meu P, eu posso fazer também para poder pegar o meu I, que é uma tag I. E essa tag I, ele adiciona algumas classes, né? Essas classes nós temos naquela pastinha que a gente baixou, por isso que funciona. Então, a gente vai fazer o que eu fiz aqui, ó. Card experiment P, eu vou ter o card experiment I, beleza? Então, vamos fazer assim. No meu card experiment.i, eu quero aumentar o tamanho dele. E esse meu i, ele é tratado como se fosse um texto. Então eu posso utilizar o font size para poder aumentar o tamanho dele, ó. Font size em 40 pixels, por exemplo, ó. Aumentou um tanto bom, né? Só que eu aumentar mais, vou colocar 60 pixels. Aí, tá. É porque esses ícones aqui também, eles são um pouco... Não, até que não, né? Até que tá mais ou menos ali no mesmo tamanho. Acho que vou deixar assim, né? 64. Beleza. 64 pixels eu acho que tá um tanto bom. E aqui ele também tem a cor da borda, né? Que é a cor secundária do site. No nosso caso é amarelo. É só colocar muito fácil, ó. A corzinha já tá aqui. Só colocar um color. Opa, faltou a hashtag aqui. Tá lá. Ele fica, né? Olha aí. Fizemos um card muito parecido com esse. É porque esse card aqui, o texto dele é maior, né? Aí fica um pouquinho mais alto. O nosso texto, o texto que eu coloquei aqui, não é um texto tão grande, então ele fica assim. Uma outra coisa que eu quase esqueci é que esse card, ele tem uma bordinha aqui, um radius, tá vendo? Vamos colocar no nosso também. Então olha aqui, ó, card experiment, border radius, vou colocar 10 pixels, eu acho que já deve dar. Não, um pouquinho mais. Vou colocar 20 pixels. Olha lá, agora sim. Ficou melhor, não é? Tá aí. Tá bem parecido, né? Você não acha? Dá uma olhadinha aí. Não tá idêntico, mas tá muito igual. Eu acho que a gente pode seguir dessa forma. Eu gostei bastante. Sabe o que eu poderia fazer aqui? Eu acho que se eu pintasse o título da cor marrom, será que fica bom? Vamos tentar? Ó, Card Experiment P. Eu vou pegar meu Card Experiment H2, né? Então, aqui ó. Card Experiment H2, eu vou colocar a cor, mas eu lembro que aqui ó, tem a cor principal e tem a cor escura. Eu vou tentar pegar essa cor primária escura. Será que vai ficar um combinho legal? Quase não dá pra perceber, né? Mas tá bem sutil, gostei. Vou deixar assim, achei que ficou bem bom, ficou bacana. Então olha aqui, temos mais uma sessão concluída. Agora a gente passa para a próxima, que é fazer os nossos produtos. Então olha aqui, ele vai ter aqui a imagem do produto e como se fosse um botão, não sei se é um botão esse aqui porque não parece para poder clicar, mas eu vou fazer, ele tem 9 produtos e um botão chamado Veja Mais. Eu vou colocar só 6 produtos aqui, que eu acho que já vai ser o suficiente, tá? Então vamos lá para a gente poder criar. Aqui embaixo eu vou criar então uma div no finalzinho, porque é uma nova sessão, e eu vou colocar então uma classe que vai se chamar produtos, né? E nessa minha classe produtos, eu não sei se você reparou, mas dá pra ver que essa classe produtos, ela tem um cinza, é um pouco cinzentinho. Deixa eu ver qual cinza que o cara está utilizando aqui. É o F7, F7, F7. Então olha aqui, ó, vamos lá embaixo. Produtos, vai ter o background, F7, F7, F7. E antes que eu me esqueça, já vou colocar aqui a minha divisão de texto para poder ficar bem claro o que eu estou fazendo. Ó, esses aqui são os meus produtos. Muito bom. E aqui, novamente, nós temos um flex, né? Um flex para poder colocar 3 itens alinhados um com os outros. E embaixo eu vou ter um H2. E, obviamente, então vamos lá. Aqui eu vou ter um título chamado Nossos Produtos. Vou colocar aqui no meu também um H2 chamado Nossos Produtos, beleza? Não é muito bom ficar repetindo esses H2 porque eu já utilizei H2 aqui. O ideal seria que aqui fosse um H3, né? Então, deixa eu mudar isso daqui para H3 rapidão. E lá no meu CSS eu tenho que mudar aqui para H3 também, senão vai dar erro, né? Deixa eu ver se está correto isso aqui que eu fiz na minha página, não pode mudar nada.
continua tudo igual, só diminuiu um pouquinho. Vou voltar aqui então e aumentar font size 20px, 22px. Aí só para poder corrigir isso, né? Olha lá. Nossos produtos, ele tem que ficar no meio. Então, já vou providenciar isso daqui, né? Em produtos, eu vou colocar então o meu produtos H2. Eu vou colocar ele com text align center, para ele já ficar centralizado. E vou aumentar o tamanho, porque ele é bem grande aqui e o meu é bem pequenininho. Então, font size... 35 pixels, fica bom. Vamos ver. Não, é um pouco maior. Eu vou colocar aqui então 45 pixels. O dele tá quebrado em duas linhas, tá vendo? Quero fazer igualzinho, então eu vou colocar um BR aqui entre nossos e produtos para poder quebrar uma linha também, né? Olha lá, nossos produtos. E o dele também tá em maiúsculo, né? Mas eu vou deixar em minúsculo mesmo, nada não. Que mais nós podemos fazer aqui? Por enquanto eu acho que é isto. Vou fazer aqui então os cards. O mesmo esquema, você já cansou de ver isso daqui, né? Vamos fazer mais uma vez aqui. Então, vou criar uma div, class, produtos, vou colocar deck, produtos, porque o meu produto vai ter vários cards, né? Os cards têm que ficar alinhados. Então, deck produtos. E dentro do meu deck de produtos, eu vou ter aqui então a classe chamado card produtos, né? Os cards desse meu deck que eu vou ter. E dentro desses cards eu vou ter uma imagem e simplesmente eu vou ter um P, que vai ser o nome do produto. Poderia colocar como H3 também, né? Eu vou colocar como P. Então vou colocar aqui, ó, café cremoso. E no link, ó, faltou a barrinha aqui, né? No link da imagem eu vou utilizar aquele via placeholder. Eu vou pôr uma imagem aqui, de 250 pixels. Faltou o ponto .com, né? Vamos ver se vai ficar bom isso daqui, né? Ó, 250 pixels é um tanto bom. Vamos organizar isso daqui agora, porque eu tenho algumas coisinhas novas para poder mostrar para você, tá? Vamos lá. Vamos tentar fazer isso daqui, porque embora a gente já tenha feito várias vezes, vai entrar algumas nuances novas que a gente ainda não trabalhou, tá? Vamos fazer então. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é colocar o flex aqui, né? Então eu vou fazer 3 divs, 1, 2, 3, no caso são 6, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 divs, vai ficar desse jeito aqui assim, ó, um embaixo do outro. Basta eu vir aqui no meu deck produtos e criar a classe dele aqui, ó, deck produtos, para poder virar um display flex. Aí vai ficar um do lado do outro, tanto um do lado do outro que vai começar a quebrar. E aí você lembra como é que eu faço para poder dividir isso daqui em outras colunas? Eu preciso fazer o seguinte, né? Eu tenho que falar que o meu flex wrap é igual a wrap, para poder quebrar e passar para a linha de baixo. Só que aqui são 3 produtos um do lado do outro e aqui o meu eu estou colocando 5, né? Eu queria que fosse 3. Para que eu possa colocar só 3 em vez de 5, eu tenho que diminuir a largura do meu deck produtos. O meu deck produtos tem que ser menor, porque quanto menor ele for, menos cabe, e quanto menos cabe, mais ele vai quebrando. Então eu vou colocar aqui um widget para poder limitar a largura dele. Vamos tentar 600 pixels para poder ver se 600 pixels fica bom. Ó, 600 pixels só cabe 2. Eu vou colocar então 700 pixels. Eu não consigo ver o tanto de espaço que ocupa. Vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui, não sei se você consegue perceber, mas eu tenho um fundo cinza e aonde ficam os produtos é branco. Eu vou pintar de branco porque eu consigo aproveitar e ver o tamanho que tá ficando essa minha div que eu não tô enxergando, né? Então, ó lá, background branco, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ó, agora dá pra poder ver, ó o espaço que ele tá aqui. Eu tenho que aumentar pelo menos mais uns 200 pixels aqui. Agora fica mais fácil de eu decidir quanto tem que ser, ó. 900 pixels. Olha lá, agora cabem 3 produtos, mas esses produtos estão muito colados, enquanto aqui os produtos estão bem divididinhos, bem separadinhos. Então eu vou colocar aqui no meu flex, ó, flex wrap, vou colocar também o justify content space around, para eles poderem se espaçar entre eles, né? Agora ficou bem legal, ficou bem. Aí, tô gostando, né? Eu acho que eu posso aumentar mais um pouquinho, né? Posso colocar aqui 1000 pixels. Não, aí já começa a entrar mais coisa, aí não fica bom não. Aí, ó, 900 pixels, assim eu acho que tá legal. O título também, ele tem que ficar no meio, né? Então eu já vou aproveitar e vou falar que todos os títulos, né? Tudo que for texto, ó, text align, vai ficar pro centro. Olha lá como é que vai ficar. Fica legal.
Vou aumentar também o padding, porque ele está muito coladinho aqui, ó, e aqui não é tão colado, na verdade tem um espaço bem grande, então eu vou falar o seguinte, tudo isso daqui vai ter um padding de 40 pixels, vai, bem grande, ó. Olha lá, bem espaçadão. Só que eu tenho um problema, eu não consigo jogar isso daqui para o meio. Como é que eu faço para poder jogar essa div aqui para o meio? E aí que vai entrar um problema que você vai se deparar várias vezes, porque centralizar as coisas nem sempre é tão fácil quanto parece, tá? Então, por exemplo, como é que eu vou fazer para centralizar a div de deck produtos? Talvez você pode estar pensando em, por exemplo, eu pego então produtos e coloco um text align. Por quê? Text align center. Por quê? A minha div de produtos, o meu deck de produtos está dentro de produtos. Logo, ele vai para o meio. Vamos atualizar. Não funciona, não dá certo. Por quê? Centralizar, ele só vai centralizar texto e imagens, tá? Ele não centraliza mais nada que não seja texto nem imagens. No caso, o text align, tá? Então, não dá certo fazer isso e eu também não posso utilizar o Justify Content Center porque o meu deck produtos não está dentro de um flex. O meu deck produtos, ele é o flex. Agora, produtos não é flex para eu poder colocar ele no meio, né? Então, não daria certo. Então, como que eu faço isso? Você tem duas opções. Ó, veja bem. O meu deck produtos tem a capacidade de jogar, porque ele é flex, né? O deck produtos ele é flex. Então, o deck produtos ele tem a capacidade de jogar todos os meus cards para o meio, não é? Então, se eu quisesse centralizar tudo isso daqui, eu poderia fazer com que meus produtos fossem flex e aí eu conseguiria jogar o deck para o meio também. Olha só, aqui eu pego no meu produtos, que é a div principal, falo que ele vai ser flex, display, no caso, display flex, e eu vou dar um justify content para o centro. E aí ele vai jogar o meu deck para o meio, mas eu vou ter um problema. Olha só, o título nossos produtos está aqui também. Então ele não vai conseguir jogar para o meio porque os nossos produtos vai atrapalhar. Mas se eu não tivesse esses nossos produtos aqui, ó, ele ficaria no meio, tá vendo? Está centralizado. Mas como eu tenho esses nossos produtos, vai dar problema, então essa forma não vai dar certo para esse caso, mas sabe que pode funcionar também em outras situações. O que eu vou fazer nessa situação aqui então para poder jogar o meu deck produtos para o meio? Muito simples, eu vou pegar a div, que você faz quando é assim, você pega a div que você quer centralizar, no caso eu vou pegar aqui o deck produtos inteiro, ó, deck produtos, e aí você consegue centralizar utilizando a margem, dessa maneira aqui. Você fala o seguinte, a margem para esquerda, ela é auto é automático, ou seja, você não vai definir um valor, ela não é 0, ela não é 100, ela é automática, ou seja, a minha página vai decidir quanto vai ser a margem para a esquerda. E a minha margem para a direita também vai ser automática, ou seja, eu vou deixar com que a minha página decida qual vai ser a margem para a direita. Se eu não sei qual que é a margem para a direita e eu não sei qual que é a margem para a esquerda, para onde ele vai parar? No meio. Olha lá. Ficou no meio. Não sei onde é a esquerda, não sei onde é a direita, fico no meio, né? É uma estratégia bem bacana. É só você colocar então margem left e right como alto, que você joga toda uma div e o conteúdo dela para o centro. Bem legal, né? E aqui a gente tem que dar uma espaçadinha nos nossos produtos, porque ele está muito coladinho e aqui ele tem um espacinho, né? Então, cadê? Ó, produtos, vamos tacar aquele padding maroto de 40 pixels, eu acho que vai ficar bom. Ó, descolou, muito bom. Eu vou ter que colocar isso daqui, ó, do jeito que eles fazem, ó, tem um fundo, tá vendo, no P, então vou fazer igualzinho. Eu vou pegar então cards produtos e vou filtrar pelo meu P, aqui embaixo, ó. Card produtos e vou filtrar pelo P que está dentro do card produtos, né? É card produtos, tá certo? Isso aqui, card produtos, tá certo. Eu vou pintar o fundo do meu P, ó, background color, lá tá preto, né? Eu acho que vou pintar aqui também com uma cor bem escura, tipo uns 22. Olha lá como é que fica. E vou colocar a cor da letra branca, como é no site, e vou dar um padding. Eu só vou dar o padding na parte de cima, tá? Então aqui, ó, padding. Em cima e embaixo eu vou querer 10 pixels, na esquerda e na direita eu não vou querer nada, eu coloco 0. Lembra daquela situação onde tem duas variáveis que eu posso utilizar com dois valores? Então, olha lá, ele deu em cima e embaixo, do lado do outro ele não precisa, né? Agora também é parecido.
Só vou aumentar um pouquinho o tamanho da minha letra, que a letra é um pouco pequena. Então, font size, talvez 17 pixels, ou um pouquinho maior, talvez uns 19 pixels, né? Tá bom, vou deixar assim. Eu acho que tá em negrito isso daqui, mas eu não vou pôr mão em negrito não. Ou vou colocar então. Font weight, bold, negrito, pronto. Ah, agora ficou bem parecido, né? Só não sei se esse preto aqui tá combinando. Eu acho que vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, ó. Eu vou pintar o fundo de amarelo e a letra de marrom. Será que fica bom? Vamos tentar aqui, ó. Qual que é o amarelo? Vou pegar o amarelo por aqui. E vou pegar a cor da letra. Cadê aquele marrom escuro? Esse daqui. Vou colocar aqui. Ah, achei que ficou bom. Não ficou estranho, né? Tá na cor do meu site. Então, eu posso utilizar isso aqui como modelo, mas eu não preciso seguir isso daqui à risca, né? E aqui já tá pronto, acabou. Eu só vou trocar o nome desses itens aqui pelos itens que eu tenho. Você troca nos seus também. Então veja só, eu tenho aqui o meu café cremoso, cappuccino, frappuccino, mocha, cookies e biscoitos, beleza? Falta uma última coisinha para finalizar, que é esse botão chamado See More, né? Veja mais produtos, eu vou ter que colocar ele aqui embaixo. Então, eu tenho um problema, porque eu não posso pôr ele dentro do deck produtos, porque se eu colocar um botão dentro do meu deck produtos, ele vai ficar dentro do flex do deck produtos, né? Ó, veja mais. Ah lá como é que vai ficar? Vai ficar muito ruim. Então eu vou ter que colocar ele fora, tá? Junto com o título, porque o título aqui, ó, ele tá fora. Eu coloco o botão aqui, ó, fora também. Beleza? Vai ficar desse jeitinho aqui. Só que agora ele ficou muito fora de posição. Eu vou ter que arrumar o CSS dele, né? Só que aí eu tenho que tomar um cuidado, tá? Por quê? Por causa do seguinte, se eu colocar um botão sozinho aqui, eu não vou conseguir jogar ele para o meio, né? E nem pintar o fundo, porque, olha só, o botão aqui, ele está dentro de um fundo branco. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso colocar ele dentro de uma div, porque uma div eu consigo controlar muito melhor do que um botão. Então, eu vou colocar dentro dessa div uma classe chamada produtos, veja mais, desse jeito aqui. E eu vou acessar essa minha classe aqui, ó, ponto produtos, veja mais. E aí, aqui sim, eu consigo colocar um text align na div para centralizar o meu botão. Aí ele vai parar no meio. E mais do que isso, eu consigo fazer com que o fundo fique branco, ó, background branco. Olha lá, ficou branquinho, tá vendo? Só que ele tá mais largo do que a div do deck produtos. Então eu vou pegar aqui a mesma largura, ó, deck produtos, width 900, vou colar para deixar igual aqui, ó, width 900. Então agora ele tá mais ou menos do mesmo tamanho, só que ele veio para lá para a esquerda, né? Eu tenho que centralizar isso daqui. E para centralizar, nós já vimos como é que faz. Eu posso copiar aqui, ó, margin left, margin right. E aqui veio parar no centro. Beleza? Ele ainda tá com umas bordinhas aqui. É só eu colocar o padding aqui, né? No meu... Cadê, ó? Esse padding de 40 pixels, ele faz essa diferença aqui, né? Então vamos lá, ó. Padding 40 pixels. Olha lá agora que eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho um botão que parece que ele tá junto do deck produtos, mas é outra div, né? Agora é só eu enfeitar esse botão com uma coisa muito parecida com o que eu tenho aqui. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reaproveitar essa classe do meu botão, que é o botão invertido. Eu vou colocar nele aqui, ó, botão, class, botão invertido. Ele vai ficar muito parecido. Só que o botão invertido, ele é branco, né? Ó, só quando eu passo o mouse eu consigo ver. Então eu vou colocar mais uma classe, botão invertido e botão veja mais. Quando eu passo o mouse eu consigo ver ele aqui. A única coisa que tem que fazer é colocar a borda dele em amarela e a letra em amarelo, porque senão eu não vou conseguir enxergar. Então aqui, ó, border. Como eu já tenho uma borda nele, eu não preciso redefinir essa borda. A borda, 1 pixel sólido amarelo, eu posso simplesmente, ó, um CSS novo para você, ó, border color. Porque eu mexer em toda a borda, eu deixo a borda do jeito que ela já é e eu só mexo na cor dela. Só vou mudar a cor da borda. Olha lá, amarelo, né? A cor da borda e também a cor da letra. Só o color dela, né? Aí, ó. Tá aí, veja mais. E eu vou deixar esse marrom, eu acho que ficou um contraste bem legal. E quando eu passo o mouse, olha lá, ele pinta pra mim, porque ele está buscando os elementos da classe do botão aqui de cima, né? Então eu estou reaproveitando as minhas classes. E nesse ponto nós acabamos, né? Deixa eu ver aqui.
Sim, aqui está finalizado. Aqui a gente não tem mais o que fazer nessa divisão do nosso site de nossos produtos, né? Olha lá, nossos produtos. Beleza? Agora a gente segue para a próxima parte. Qual que é a próxima parte? É essa parte aqui, onde eu tenho 40% de desconto no produto, né? Só que essa parte você vai fazer ela sozinho, porque ela é muito parecida com o que você fez no Correios e é basicamente a mesma coisa que você fez aqui. Você pode copiar e colar e só fazer alguns arremates no seu CSS. Então pausa esse vídeo agora e faz esse pedacinho aí no seu computador, beleza? Faz aí que eu te aguardo. Deu certo aí? Veja só como que ficou aqui no meu. Então aqui a gente pode prosseguir. Eu basicamente copiei tudo que estava aqui em cima e colei. Eu só estou reaproveitando as classes porque é para isso que elas servem, tá joia? E agora a gente vai para penúltima etapa, que é construir esse formulário aqui, porque a gente vai pular essa parte de Customer Reviewer. Se você quiser fazer, fique à vontade, beleza? Eu vou pular ela aqui, mas é um bom exercício para você tentar fazer. Ele é muito simples de fazer também, né? Então, se fosse você, eu tentaria fazer, né? Por que não? Ó, Contact Now. Só que, então é o seguinte, né? Se eu pulo essa parte de Customer Reviewer, a segunda parte aqui seria uma parte branca, né? Que nem aqui, aqui é branco, então não seria colorido. A gente vai fazer esse Contact Now, nossa página de contato, com as cores invertidas. Então o fundo dela vai ser branco e o formulário vai ser com linhas amarelas, tá? Eu acredito que vai ficar bem legal. Então vamos fazer isso. Eu estou aqui, vou pular aqui um espacinho na minha div, beleza? Ó, vou criar uma nova div para class contato. Aqui vou fazer a minha página de contatos, tá bom? O pedaço de contatos. E primeira coisa que eu vou ter vai ser um H2, né? Fale conosco, né? Fale conosco. Olha lá, ou entre em contato, como você preferir. E aqui nós vamos utilizar a tag do form, tá bom? Que a gente também utilizou na nossa aula de HTML. Form, input, 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 text area e um botão bem simplesinho. Dá para poder fazer aqui rapidinho. Olha lá. Form, temos então um input. Esse input vai ser do tipo texto. E esse input, ele tem um placeholder, tá vendo aqui atrás, para poder digitar? Então vamos lá, ó. Placeholder, nome. Eu vou ter um input com placeholder nome, vou ter outro com e-mail, outro com número de telefone e esse grandão aqui, ele é um text area, beleza? Olha lá, text area, placeholder, mensagem. E no finalzinho, um botão singelo chamado enviar, né? Enviar ou salvar? Enviar. E é isso. Esse daqui é todo o HTML que nós vamos ter para essa página. E uma coisa que talvez você deve estar percebendo aí é que quando a gente atualiza, lembra que os inputs eles vão ficar tudo um na frente do outro, bem feinho. Na nossa aula de HTML a gente aprendeu a colocar os BRs aqui para poder pular o espaço entre eles. Mas a gente não precisa fazer isso no CSS. Com o CSS a gente consegue melhorar essa visualização sem precisar colocar tags HTML. Vamos fazer isso daqui agora. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aumentar esse fale conosco, né? Então aqui, ó, contato, vou colocar uma classe aqui, ó, classe contato, título do contato. Então, ó, já vou criar aqui uma nova área para contato. Veja que nos cupons eu só precisei colocar alguns pequenos detalhezinhos, pouca coisa, né? O resto tudo aproveitei. Então, aqui eu vou colocar, né? Como é que é? Título contato, né? Então, título contato. Vou falar que o font size dele vai ser de 38 pixels. Text align para centralizar, né? Então, já vai ficar bem grandão ali o fale conosco. Agora o formulário. O formulário eu posso pegar direto pela tag, né? Ó, eu posso pegar uma classe também. Class, formulário, contato. Vamos lá. Formulário, contato. No meu formulário contato, o que eu vou ter, né? Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. A primeira coisa é colocar todos os inputs um embaixo do outro através do HTML. E para isso eu posso utilizar a mesma lógica dos links, né? Acessando o meu formulário contato, eu consigo pegar o input. Então, ó, formulário contato, input. Eu vou acessar os inputs que estão dentro da classe formulário contato.
E aí, é só fazer isso daqui, ó. Display Flex? Não. A gente viu até agora o Display Flex, mas tem outros tipos de display. Por exemplo, o Display Block, que eu vou transformar todos os meus inputs em um bloco que ocupa uma linha inteira. Olha lá. Todos eles ocupando uma linha inteira. Ah, Conrado, mas agora ficou muito colado. É só a gente colocar uma margem, né? Uma margem principalmente mais para baixo. Então, ó, para cada input, além desse teu display block, eu posso colocar uma margem bottom para poder aumentar a margem embaixo deles, talvez 20 pixels, ó. Olha como é que tá ficando. Tá ficando bem melhor, né? Eu quero ver o espaço que o formulário está ocupando, tá? Então, eu vou pegar aqui meu formulário de contato. Opa, formulário contato, que é o meu form. Eu vou colocar uma borda nele de 1 pixel sólido. Cadê o amarelo aqui, ó? Já tá prontinho para mim aqui o amarelo. Já criei a bordinha que vai ficar em volta de todo o meu formulário. Opa! Né? Uma borda até um pouco mais grossa, eu vou aumentar aqui, ó, 2 pixels. Obviamente não está colado, então eu vou colocar um padding para dentro do formulário. Então, padding de 20 pixels para poder descolar os inputs que estão ali dentro. Eu acho que vou precisar de mais padding, talvez 40 pixels, ó. Já deu uma descolada, ficou um pouquinho melhor, né? Eu vou fazer o que agora? Eu também não vou conseguir jogar o meu input para o meio utilizando o Text Center, ó, o Text Align, tá vendo aqui, ó? Não consigo jogar ele para o meio com o Text Align Center. Só o meu Text Area vai, o resto não vai. Para isso, eu vou ter que tratar tudo isso daqui como se fosse uma div. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é diminuir a largura que ele ocupa, né? Então, vou colocar aqui, ó, width. Vou colocar que esse meu formulário vai ter 500 pixels. Vai ser desse tamanho. Ele pode ser até um pouco maior. Vou colocar aqui, ó, 600 pixels. E aí, você lembra daquele truquezinho que eu te mostrei das margens automáticas para atacar uma div para o meio? Porque por mais que isso aqui seja um formulário, não é uma div, ele se comporta como uma div. Ele é um container, o formulário. Então aqui eu faço o seguinte, ó, margem left alto, margem right alto. E aqui ele já vem parar no meio. Bem facinho, não é verdade? O que mais? Tá vendo que aqui os inputs ocupam a tela inteira? Eu vou fazer o meu input ocupar também a tela inteira. Para isso, basta eu vir aqui no input, né, formar o contato input, e vou aumentar o width dele. Só que eu vou aumentar o width dele, ó, em 100, mas não vai ser em 100 pixels, eu vou aumentar em 100%, ó. Eu posso trabalhar, em vez de pixels, também com porcentagem. Olha o que acontece. Ele fica ele vai pegar 100% do formulário para mim, né? Eu posso pegar, por exemplo, só 50% se eu quiser, ó. 50% ele vai pegar só a metade, né? Então, saiba que a gente também pode trabalhar com porcentagens, mas comumente a gente trabalha com pixels. Eu vou aumentar o tamanho desse meu input, porque ele está muito pequeno, aqui ele está grande e aqui ele está muito pequeno. É só eu colocar um padding nele que ele já vai espaçar bastante, né? Ó, padding, talvez 30 pixels, colocar um campo bem grande. Eita, ficou grande demais. 20 pixels? Ah, vai, 20 pixels está mais ou menos o tamanho desse daqui. E aí eu vou ter um problema. Quando eu coloco o padding dentro do input, acontece que ele vai ficar totalmente desorientado, ele vaza, tá vendo? Para isso, a gente vai ter que utilizar uma classe no CSS que talvez você nem precise notar aí, tá? Chamado box sizing. Aí você vai colocar border box. Aí ele vai tirar esse espaço que fica para fora, tá? Isso daqui é um elemento CSS muito específico que a gente quase não usa. Eu particularmente só uso para poder corrigir esse probleminha aqui, tá? Não precisa se preocupar, nem anota isso daí, a não ser que você queira anotar para quando você for trabalhar com formulários, talvez seja útil, tá? Mas é isso, box size. Ele vai corrigir esse espaçamento aí. Talvez eu queira aumentar um pouquinho a margem, talvez 30 pixels, para ficar mais alto aqui, ó. Acho que fica melhor. E não adianta nada eu ter um padding desse tamanho, um campo desse tamanho, sendo que a minha letra é desse tamanhozinho, pequenininha, né? Então, como o meu campo é grande, eu vou aumentar o font size do meu input para a pessoa poder escrever e ficar maior, senão fica muito feio, né? Então, font size de 18 pixels. Ah, o dígito já está maior, né? Até um pouquinho maior, vai ficar 20 pixels. Agora ficou bem maior, tá bem mais bonitinho, né? Eu quero mudar também a linha do meu input. É só eu colocar o border nele aqui, né? Ó, border 2px, que eu acho que 2 vai ficar mais legal, mais grossa, sólido e amarelo, que é a cor que eu estou utilizando, né? Olha lá como é que fica. Bem melhor, né?
Olha lá. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer também no meu text area, porque o meu text area ele não é um input, né? Ele é outra tag. E aí a gente pode usar aquele mesmo truque que eu faço o seguinte, ó, formulário contato input, e tudo isso que eu fiz nele vai ser aplicado também no meu text area, para não ter que ficar copiando e colando texto. Então aqui eu vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui, ó, formulário contato text area. Eu preciso especificar que está no formulário contato de novo, tá? Senão não vai dar certo. Olha lá. Agora o meu text area ele recebe exatamente os mesmos atributos, só que o meu text area eu quero deixar ele um pouquinho mais alto. Então eu vou pegar isso daqui e vou especificar que ele sozinho vai ter uma altura maior, tá? Width é a largura, você lembra como é que é a altura? A altura é height, tá? Eu vou deixar um height, uma altura dele de 300 pixels. Eita, ficou grande demais. Vamos colocar 200 então. Olha lá, tem bastante área para a pessoa poder escrever texto aqui. E aqui agora é só finalizar com o meu botão, com o meu botão de enviar, né? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu posso reaproveitar o Veja Mais. Será que eu posso reaproveitar o Veja Mais? Deixa eu ver a classe no meu botão Veja Mais. Ó, vou copiar a classe dele e vou colocar aqui no meu botão de enviar. Class, botão invertido e Veja Mais. Ah lá, já tá o botão decoradinho, bonitinho, não preciso nem fazer mais nada. Olha que fofo que ele tá, eu só queria que ele ficasse no meio. Mas aí é só eu pegar aqui o meu formulário, contato e fazer tudo ficar no meio. Como que fica no meio é só texto e botão, não vai influenciar o meu input, mas o meu botão vai pro meio, ó. Text Align Center, aí o meu botão vai pro meio e tá chuchu, beleza. Muito facinho de fazer, né? Bem legal. Eu poderia arredondar ele também. Eu acho que vou deixar ele quadrado para poder manter o padrão, né? E a gente finaliza o nosso site. Deixa eu ver aqui. Eu preciso colocar um padding aqui atrás, né? Esse padding ele tá muito coladinho. Vamos colocar um padding aqui então no meu contato, ó. Eu não coloquei nada no contato até agora, né? Contato. Vou colocar aqui, ó. Ponto contato e vou colocar um padding nele para poder ficar melhor. Padding de 40 pixels, que nem eu fiz com os outros, eu acho que fica bom. Ah lá, ele dá um padding aqui e descola aqui de baixo também. Tá bem legal assim. E vamos finalizar o nosso site fazendo o rodapé. O rodapé tem 4 elementos um do lado do outro, isso daqui é um flex. Eu não vou fazer isso daqui, eu vou fazer só a logo, sem as redes sociais, o sobre nós e o contato. Isso aqui também eu não vou fazer, eu vou fazer só essas 3 aqui, que eu acho que já é suficiente, fica bem legal já. Então, lá no finalzinho, vou criar uma outra div, e nessa minha div vai ser a classe rodapé. Rodapé, muito bom. O meu rodapé, como não vai ter nada dentro dele, eu posso fazer o meu rodapé virar um flex, né? Deixa eu copiar isso daqui, para poder dividir. Que agora é a parte do rodapé. Então, eu vou falar que o meu rodapé, ele já vai ser um display flex, né? Para colocar tudo que tiver dentro dele um do lado do outro. E eu vou criar aqui então 3 divs. Uma div vai estar a imagem da logo, que eu vou copiar lá de cima, ó. Vai estar a logo no rodapé, então não preciso fazer muita coisa aqui. Nas outras divs eu vou ter um H3 e um P para poder escrever o que está escrito aqui, ó, sobre nós. Então vou colocar aqui, ó, sobre nós. E também o entre em contato conosco, né? Fale com a gente. E aí eu vou colocar alguma coisa nesse P aqui. Aí eu coloquei aqui, né? Sobre nós. O Conradito Cafezito é uma cafeteria que oferece uma experiência única na degustação de derivados do café. Fale com a gente. Você pode falar conosco através do e-mail e vou dar um BR aqui para quebrar uma linha. Eu coloco o e-mail ali do Conradito Cafezito mais explícito para quem quiser enviar e-mail em vez de usar o formulário. Eu acho que dá para poder... Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Olha lá. Eu acho que o contato eu posso colocar ele até em negrito, né? Vou pôr um strong aqui para ficar bem evidenciado. Eu não preciso mexer no CSS. Olha lá, o e-mail em negrito, né? Eles já estão um do lado do outro, eu só preciso definir o tamanho que cada um vai ser, porque senão ele vai ocupar toda a linha que ele tem direito, tá vendo? Então vamos lá. Rodapé, eu esqueci de colocar aqui uma classe, né? Então, ó, classe, rodapé, ou melhor, card do rodapé, né? Vou ter que colocar agora essa classe nos meus elementos que eu tenho aqui. Eu consigo pegar eles lá no meu estilo. Olha lá. Card rodapé. Eu vou falar o seguinte, que o meu card rodapé vai ter uma largura de 300 pixels. 300 é um tamanho bem interessante para colocar, né? Olha lá. Talvez até um pouco maior, 350.
Pode ser, né? E eu vou fazer com que o display flex seja entre os elementos, né? Então aqui, ó, justify content, space around, eu acho que vai ficar legal. Não, não ficou. Vou colocar no centro. Eles vão ficar no centro. Tudo juntinho, olha, ó. Tudo juntinho aqui no centro. Só que essa minha imagem, ela tá alinhada para a esquerda. Ela tinha que estar alinhada aqui no meio, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Card rodapé. Imagem rodapé. Porque a imagem do rodapé, aqui em cima, ele vai ter um text align para alinhar o texto, no caso a imagem, pro centro. Aí agora vem pra cá, ó. Certo? Melhorou. Eu quero aumentar... Na verdade, eu acho que eu vou deixar isso daqui como Justify Content. Space Around, eu acho que fica melhor, né? Desse jeito aqui, assim. Eu acho que assim, talvez fique um pouco melhor. Vou pintar o rodapé de preto, lembrando que, olha só, isso não é um preto total, né? Esse daqui, que nem eu falei pra você, nunca coloco preto total. Ó, background, vou colocar um 333, eu acho que fica um preto interessante, vamos ver. Preto não, né? Um cinza interessante. E agora é só inverter a cor, colocar toda a cor que tá dentro dele, vai ser uma cor branca. Ah lá, como é que vai ficar, né? Bem legal. Aí, esse título é um pouquinho maior, eu acho que eu posso fazer isso daqui também, né? É só eu pegar aqui, então, o card rodapé H3. Então, ó, card rodapé H3. Eu coloco uma font size um pouco maior, talvez de 25 pixels. Aí, assim fica legal, né? Fica bom, pode ser. E aqui vai ficar minha logo. Essa logo seria interessante se ela ficasse aqui no meio, né? Tudo no meio aqui, assim. Que nem a gente fez com o cachorrinho, o gatinho. É só fazer o seguinte, ó. Justify Content, Align Items pro centro. Vamos alinhar os itens para o centro. Olha lá. Tá ficando bem melhor. E... acabamos. Chegamos no final. Temos o nosso site montado, falta só colocar as imagens, né? Mas aí tem uma coisa que tá me incomodando, não sei se você percebeu. Tá vendo que o meu rodapé, ele não tá colando aqui, assim como isso daqui não tá colando e aqui em cima não tá colando, porque o body tem um espaçamento natural dele também. Então eu vou ter que fazer o seguinte, lá no comecinho do meu CSS, no meu body, eu vou ter que falar que o meu body vai ter uma margem zerada, porque se eu não zerar a margem do meu body, vai ficar com essa margem aqui, ó. Quer ver, ó? Olha a margem, eu zerei, vou atualizar. Tchadam! Colou. E aqui nós finalizamos o nosso site. A única coisa que você vai ter que fazer agora é colocar imagens nele, beleza? Vou colocar imagens aqui no meu para você ver como é que vai ficar no resultado final. Então olha só que bonitinho que ficou. Eu peguei uma logo na internet, assim, só para poder ter mesmo, então ficou essa xicrinha aqui. A imagem do café aqui do lado, achei que ficou bem legal. Olha como ficou os produtos. Cara, quando você coloca imagem no site, vira outra coisa. Eu sugiro muito que você tenha um site pronto para você poder mostrar para as pessoas. Então coloque umas imagens bem bonitinhas da melhor maneira que você poder encontrar aí, tá? Né? Olha aqui esse cupomzinho, é que ele fica bonitinho, né? E aqui embaixo a logo aparecendo novamente. E aqui sim, o meu site está completo. Eu quero só fazer uma coisinha, eu vou te dar uma dica. Ó, essa imagem do café, olha o que eu vou fazer. Na imagem do café, eu estou usando esse daqui, tá vendo? Ó, imagem, apresentação e acessando a IMG, porque eu coloquei aqui, né? Cadê? Bom, coloquei aqui, ó, uma div, a classe está na minha div, tá? Se eu quiser mexer no width da minha imagem, toma cuidado com isso, eu tenho que colocar a classe, que é a div, que é esse daqui, e eu tenho que acessar a imagem dentro da div, tá? Porque se eu tirar isso daqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai bagunçar todo o meu site, tá? Então eu preciso especificar que é a imagem dentro da div. Ou então você coloca a classe direto na imagem, ó. Tira a classe daqui e põe a classe na imagem, que aí você não precisa falar que é da imagem essa classe, né? Mas aí fica como você preferir. Deixa eu ver, tá tudo normal. Volta ao normal. Eu posso colocar um border radius nas imagens também, para as imagens ficarem mais bonitinhas. Ó, 30 pixels de border radius na imagem. Ó, ele coloca uma bordinha na minha imagem. Isso daqui fica muito legal mesmo, tá? E mais do que isso, eu posso colocar o máximo de border radius, que é 100%. E aí a minha imagem vai virar uma bolinha. Desde que a sua imagem seja quadrada, tá? Se a sua imagem for mais larga ou mais alta, ela não fica redondinha que nem a minha, tá? Se ela for quadrada, ela vai ficar bem redondinha. Eu acho que eu posso aproveitar e fazer o seguinte, ó. Imagem e apresentação, tá me incomodando isso daqui, ó. Imagem e apresentação, margin left... 20 pixels,
para poder descolar daqui, ó, tá vendo? Aí, ó, descola mais, 50 pixels. Pronto, agora tá agradável para mim. Então, olha que bonito que ficou esse site aqui, ficou muito legal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, porque nós aprendemos muita coisa mesmo, muita coisa interessante. Eu espero que você tenha saído daqui aprendido muita coisa e eu vou te mostrar mais uma coisa antes da gente acabar, porque esses botões aqui, eles não funcionam. Vamos fazer eles funcionar? Quando eu clicar aqui no experimente, eu quero que a minha barra de rolagem desça aqui. Olha como é que a gente faz isso. Aqui no nosso index, aqui no class experimente, eu vou colocar um outro atributo, um atributo chamado id. Eu vou colocar um identificador único para ele. E pode ser experimente também, ó, experimente. Então eu coloquei um id nessa minha div chamada experimente. E lá no meu A, eu faço o seguinte, ó, eu coloco a hashtag experimente. Então, eu estou referenciando esse experimente para esse link desse ID aqui. E quando eu clicar, olha o que vai acontecer. 2, 3 e... ele desce a minha página lá para o experimente. E eu posso fazer o seguinte também, ó. Lá no meu HTML, ó, não é nem no body, hein? É no HTML, ó, em cima do body. No HTML eu posso colocar essa propriedade chamada Scroll Behavior, que é o comportamento do scroll do meu mouse. Ele vai ter o comportamento de Smooth, que é um comportamento para ele poder rolar mais sutil. E aí, quando eu clicar lá de novo, olha o que vai acontecer. Experimente. Tá vendo que agora ele rolou, ele não pulou, ele só rolou. E aí é bom você fazer isso aí com todos, para você poder ter um resultado bem legal, né? Então, ó, id experimente, id produtos. Ó, coloquei todos, inclusive eu tinha esquecido dos cupons, né? Inclusive os cupons vêm depois, então deixa eu descer isso daqui. Ah lá. Agora, quando eu clico em produtos, ele desce para produtos. Quando eu clico em cupons, ele desce para cupons. E quando eu clico em contato, ele desce lá para contato. E aqui a gente finaliza essa aula maravilhosa, que eu espero de verdade que você tenha gostado, tenha apreciado e que principalmente você tenha feito todos os exercícios possíveis, beleza? E bem nesse momento tá passando um trem bem aqui na frente da minha casa, mas eu vou finalizar o vídeo porque eu estou muito cansado. Então é isso, espero que você tenha conseguido fazer esse site aqui maravilhoso. Eu achei que ficou bem legal. Sinceramente, eu acho que dá para poder melhorar, dá para colocar mais coisas, deixar esse título aqui um pouco mais bonitinho, mas e aí ia ocupar muito mais tempo e isso são coisas que eu acredito que você consiga fazer se você se dedicar um pouco do seu tempo para talvez melhorar esse site aqui e deixar ele ainda mais bonito, né? Então, acredito que é isso, cara. Aqui a gente encerrou mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Vamos agora para a finalização. Então é isso, meus parabéns. Você merece todas as palmas do mundo por ter concluído esse curso. Essa nossa última aula foi uma aula bem extensa, mas não só a última aula, foi todo um caminho que você percorreu até chegar aqui, né? Nesse último conteúdo da nossa aula de CSS. Então, novamente, do fundo do meu coração, de verdade, meus parabéns por ter chegado até aqui, pela sua determinação e a sua vontade de querer aprender. E eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas bacanas e agora tudo que você precisa é colocar em prática isso que você aprendeu. Então, para isso, eu aconselho que, isso já não é mais uma atividade do curso, mas é um conselho meu como amigo, como professor que seja, busque fazer um portfólio, ou seja, pegue um site como esse que eu mostrei para você dessa última aula, desse site de computadores, entra naquele site do freecss.com e procura sites modelos e vai criando, vai recriando esses sites para depois você ter isso como portfólio, ou seja, poder mostrar para alguém o que você sabe e o que você já fez. Então você terá projetos que você fez e pode apresentar isso para uma empresa que você quer ser contratado ou até mesmo para poder mostrar para clientes, olha, eu sei fazer isso. E com isso você consegue então oportunidades de emprego, de serviço, de trabalho, seja como freelancer, seja como CLT, como você quiser. Mas esse assunto aí eu deixo para um outro vídeo, porque aqui nós encerramos o nosso curso de CSS. E agora, o que você vai fazer? Agora é muito simples, eu vou te dar duas sugestões. A primeira é você entrar aqui no meu canal e dar uma olhada em outras aulas que eu tenho. Eu tenho vários cursos, tenho outras aulas também. Dá uma olhadinha aí, tem aulas de Photoshop para você poder acompanhar, que é muito interessante, por mais que não seja um curso, ainda assim é um conteúdo que você precisa entender. Trabalhar com Photoshop para poder mexer com imagens e entregar boas imagens para o seu cliente, ou ajustar a imagem do seu cliente no site. A gente conversou com isso naquele capítulo do Flexbox, né? Então, é uma boa você talvez dar uma olhada nisso.
Outra coisa, você percebeu que durante o curso nós só trabalhamos no computador, mas quando você pega e diminui a sua página, talvez o seu CSS fica bagunçado. É porque a gente não viu o CSS responsivo. Então tem a aula de CSS responsivo também, dá uma olhadinha aí. E o principal de tudo, você fez o curso de HTML, você fez o curso de CSS e aí então chega o curso de programação. Você vai de fato aprender a programar com JavaScript e tem curso aqui no canal e eu vou deixar aqui, vou encerrar. Então você pode escolher aqui um dos 2 cursos das aulas que você tem que poder começar a assistir, porque o seu aprendizado está só começando. Novamente, meus parabéns e nos vemos numa próxima aula.